Fala, amigos do Tiro, Marcelo aqui, presidente da Linad, hoje iniciando um novo projeto, Linad News em Brasília. Eu costumo dizer que aqui é a terra onde tudo e nada acontece ao mesmo tempo. E não poderia ser diferente. A Linad, uma entidade que administra o desporto do tiro, né? A gente faz os nossos campeonatos aí Brasil afora. E qual é a nossa pauta? A defesa do acesso às armas e a permanência do esporte do tiro no nosso país, que vem sendo tão perseguido, com tantas proposituras absurdas. E ninguém melhor para poder falar sobre isso que o meu querido amigo Marcos Polon, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, na qual eu tenho a honra de chamar de amigo, pois eu o conheço antes dessa loucura parlamentar toda, já bem antes, inclusive, de quando ainda ele dizia, né, inclusive em companhia daquela belíssima e companheira esposa, que a gente estava junto num casamento de um grande amigo, e ela falando, e ele falando, não, eu não... E por fim das contas... eu não posso ir para lá. E por fim das contas, o deputado Polon foi o deputado mais votado do estado do Mato Grosso do Sul, sinal que as pessoas também entendem e confiam no trabalho dele. Polon, não poderia ser diferente a gente estar aqui hoje, já te conheço já há algum tempo, e tivemos junto algumas vezes aqui por essa casa andando, para tudo quanto é lado, e eu já antecipo que acompanhar o Polon aqui não é fácil. Eu tenho prótese de quadril dos dois lados, eu falo que uma delas eu devo a ele, de tanto que eu andei atrás dele aqui dentro. É insano. É insano, é sola de sapato. E a ideia desse bate-papo hoje, não só com o Polon, mas também com outros parlamentares aqui da casa, é tentar entender qual o posicionamento de cada parlamentar em relação ao nosso segmento, que tanto diz que apoia, né? Que tanto diz que faz arminha, então agora tira a gente... foto em clube. Tira foto em clube. Então agora a gente veio confirmar e conferir se realmente... Você tem que fazer as perguntas capiciosas. Isso. E a gente vai trabalhar agora expondo e abrindo espaço para que parlamentares falem em relação à pauta do que realmente querem fazer, fizeram ou deixaram de fazer e por que deixaram. Então agora a gente vai tocar o dedo na ferida, né, Polon? Isso é importante. E a gente vai expor, e esperamos positivamente, que as pessoas se comprometam de fato com aquilo que nos prometeram lá atrás, na época da arminha. Polon, a palavra é tua, meu irmão. Cara, obrigado. Sempre feliz de te receber. É bom que você faz parte dessa história desde o começo. O Marcelo sabe o quanto eu relutei até ser candidato. Eu tinha uma advocacia muito próspera aqui em Brasília. Meu interesse principal era sempre fazer o bastidor que não existe, porque o bastidor que não existe, além de gerar um resultado prático interessante, você ainda continua advogando, então ele te abre muitas portas. Mas, dado o cenário de 22, nós tivemos uma situação em que eu vi que ia ser necessário ter alguém aqui que efetivamente conhecesse minimamente o que está fazendo. E não é querer me gabar, não. Mas como eu, sem falsa modéstia, como eu digo, que o maior ativista do segmento é o Benê, longe de qualquer um. O maior jurista do segmento é o Fabrício, não tem concorrência. O maior organizador esportivo é você. Ok, isso. Não, é fato. Agradeço. É fato. Agradeço. Mas é fato, é número, cara. É número. Quantos atletas chegou a ter no pico? 104 mil. 104 mil. Acabou. Quem que tem isso? É número, tá? E eu posso dizer, sem falsa modéstia, que não tem político que conhece isso aí melhor do que eu. Eu estudo isso aí, de verdade, desde 2005. Eu ingresso no ativismo e no estudo jurídico disso desde 2005. Eu criei uma advocacia para isso, inventei. Aliás, eu lhe conheci a primeira vez em Mato Grosso do Sul, numa palestra do Benê do Fabrício. Exatamente, fui lá tietar. Exatamente, foi lá tirar foto com o Fabrício com o Benê. Foi lá que eu te conheci há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E aí, o que aconteceu? A gente viu que o cenário estava esquisito. Como eu tenho uma presença, e quando eu não era deputado, a minha presença era até maior nos bastidores, porque como quando você não é deputado, não tem o ciúme dos seus colegas dar minha camão, que hoje eles têm ciúme de mim. É impressionante. É chato, mas é verdade. E não tem... O pessoal te recebe melhor, porque você é só um ativista lá, né? A esquerda conversa com você com mais tranquilidade, porque você é um advogado, o centro. Então você consegue ter muita informação. E a informação que eu tive, antes de eu me lançar como candidato, é que haveria o confisco caso houvesse a desgraça que aconteceu de a eleição dar o que deu.
você sabe disso também. Sim. Você tem grandes amigos que são extremamente influentes aqui dentro. Existe todo um hall, para você que não sabe, de advogados de altíssimo gabarito, que advoga para as grandes figuras de Brasília aqui. Esses advogados são amigos do Marcelo, são meus conhecidos. E do mesmo jeito que eu fiquei sabendo, o Marcelo ficou sabendo. E quando surgiu o receio de dar zebra, falou, bom, e agora? Porque qual que é o grande problema aqui? O cara pode tirar foto no seu clube, fazer arminha com a mão, atirar, só que às vezes ele finge que é contra, vota contra, mas costura todo um cenário para te entregar em troca de um cargo legal, de uma expressividade, de uma foto importante, ou de emenda, ou de outros cargos acessórios, ou até de uma posição política para ele. Como eu já sabia que isso aqui aconteceu, eu falei, cara, tem que ter alguém disposto a puxar o pino da granada a hora que acontecer. Bom, infelizmente o resultado da eleição foi o que foi, e aí logo que acabou o resultado da eleição, eu falei com o Marcelo, vai ter confisco. 1º de janeiro a previsão é fechar em todas as lojas abertas no governo Bolsonaro, todos os clubes abertos no governo Bolsonaro, e tomar todos os equipamentos adquiridos no governo Bolsonaro. Até porque isso nos foi confidenciado no almoço que a gente acompanhou sem comer, lembra disso? Lembro. A pessoa almoçando e eu e o Polon acompanhando, nem convidado para almoçar nós fomos. Exatamente. E foi falado tudo que ia acontecer, inclusive a gente teve acesso à minuta que seria a minuta do confisco. O pessoal, mas cadê isso aí? Bom, a gente não pôde pegar, mas eu vi, você viu. Foi assim, né? E vazou. Lê e devolve. Lê e devolve. Lê, memoriza e devolve. Como as coisas do bastidor que não existe aqui. E aí bateu o desespero, terminou o segundo turno, eu fiquei direto aqui, eu não descansei, o Marcelo sabe disso. Ficamos 15 dias aqui. Diretão, eu estava desde o final do segundo turno, só fui para lá para diplomação e já voltei, você veio depois em dezembro, ficou 15 dias estourado aqui em dezembro. Isso. E aí nós tivemos uma reunião no café da manhã com o Arthur, onde ele disse textualmente, para quem não... Eu já disse isso algumas vezes, inclusive em palestras que fizemos juntos aí por alguns lugares que a gente andou. Foi dito textualmente pelo ex-presidente Arthur Lira, e aí fica eu respeito a opinião de todo mundo, de quem gosta, de quem não gosta. Eu não respeito pelo seguinte, se não fosse... ele haveria o confisco. Sim, aí é onde eu quero contextualizar. Tem pessoas que não gostam do Arthur Lira, tem pessoas que gostam, tem pessoas que xingam, tem pessoas que... Enfim, tem gente para tudo. Nesse ponto eu respeito. O que não respeita é quem tira dele o mérito de algo que foi ele que fez. E aí no café da manhã estava eu aqui, o deputado... Então, eu não era deputado. Era eleito, mas não diplomado. Não tinha tomado posse. O Polon estava aqui, eu aqui, o Arthur Lira estava de frente ao Polon, aqui estava em pé o assessor do Arthur Lira anotando, nem sentado conosco estava. E aí o Polon só pediu uma coisa para ele. Eu estava quieto, mal falava. E aí o deputado, então o Polon disse textualmente e praticamente implorou. Não quero cargo, não quero nada. Quero nada. Quero exclusivamente uma coisa. Eu cheguei aqui na casa com um altíssimo prestígio. Quem me apresentou para o Arthur foi um grupo de 3 senadores. Eu venho como mais votado, eu vim com uma bancada de 17 deputados que foram eleitos com o selo do ProArms, embora muitos viraram as costas no decorrer do processo. Tá? É evidente, hoje é nítido, todo mundo sabe quem que está comigo e quem não está, dos 17 que nós elegemos. E virou aquele samba do crioulo doido, mas quando nós chegamos muito forte, com a bancada de 17 deputados federais, o mais votado do Estado, uma expressão muito interessante, vários senadores amigos introduzindo essa relação. Amizade que já vinha de muitos anos, de parlamentarista. Muitos anos como advogado. E aí foi feito só um pedido. Agora, o pessoal fala, mas esse bastidor que não existe, cadê? Nós temos uma prova, na verdade, o Marcelo tem uma foto da janta na véspera desse café da manhã, na casa do senador Lucas Barreto, do Amapá, um grande amigo nosso, tá? Um grande amigo meu, inclusive estou devendo visita para ele. Que nos chamou para uma janta lá onde estava o Arthur, o Baleia Rossi e mais uns 2 pistolão que eu não lembro o nome. Eu tenho uma foto, eu não me lembro. E mais uns senadores que estavam lá. Tinham vários senadores. Onde eu fui lá exclusivamente para conversar com para pedir
que fosse impedido o confisco. Você tem a foto, eu vou pedir Tem. depois na sua edição para você mostrar. O pessoal prova que isso aconteceu. A gente tem prova. Eu tenho essa foto, tem que procurar. Tem que mas procurar. Eu sei que você tem. Eu não tenho. Você tem. E aí depois, no outro dia, ele falou, vai amanhã lá na casa oficial e vamos conversar disso aí. Ele chamou a gente para um café da manhã no outro dia. Antes de receber os demais deputados. Estava só nós dois lá. E aí foi explicado o setor, as agruras, a coisa toda. Depois disso aí, no dia 24, 23, o Lupion estava lá no dia 20 alguma coisa, perto do Natal. O Lupion estava em Alagoas, junto com ele, fez uma ligação para mim, porque havia um desembargador amigo dele que queria saber como é que estava, e o Arthur Lira falou, Polon, como é que está? Eu expliquei mais uma vez, pedi para que não houvesse o confisco. No dia 1º de janeiro, exclusivamente, não houve o confisco por conta da palavra do Arthur Lira. E isso aí eu banco e provo que foi ele que fez. Então, por que eu fiz toda essa introdução aqui para vocês? E eu vou pedir o Marcelo achar essa foto. Vou achar. Provar. Deve estar no meu telefone. Mas eu vou achar. Que o projeto principal deles é o confisco por uma questão muito simples. Eles sabem que se nós, isso eu posso falar porque é público aqui, que se nós suportarmos até 2026 sem confiscar nada, voltou o mercado, todo mundo vai sair louco para comprar o equipamento igual o pão quente, porque sabe que comprou não perde. Agora, se houver o confisco, ninguém nunca mais vai ter coragem de comprar, porque sabe que se comprar vai perder. Exatamente. Então é esse o grande desafio. Então o pessoal ainda está em Nárnia, brigando por causa de porte, brigando por causa de calibre, brigando por causa de vários detalhes. Vai voltar o 9mm? Eu adoraria, mas não agora. A pauta principal é o confisco. A missão do meu mandato é exclusivamente impedir o confisco. Eu estou lutando contra isso todos os dias, sem exceção, para impedir o confisco. Se a gente conseguir, não é certo que consiga, seremos vitoriosos. Agora, qual que é a grande diferença? Nos 2 primeiros anos, Marcelo, você reparou que eu mantive um perfil extremamente baixo. Abaixo do radar, digamos. Abaixo do radar, porque a gente entrou aqui muito forte. Então, se eu partisse para o embate, eles nos destruiriam ainda mais. Já de cara, né? De cara. Então, você não vai ter vídeo meu lacrando, brigando, arrumando confusão, mesmo porque não é do meu perfil. E algumas pessoas atribuíram ao 9/7 os problemas que aconteceram. Mentira. O que incomoda o governo é o que acontece nas comissões com o ministro lá. Isso eles ficam putos. A afronta, o embate, isso aí o pessoal fica de cara. Agora, o que acontece na rua, em cima de caminhão, o pessoal não liga. Isso é demonstração de que há um movimento e tal, não sei o quê. É normal. Que pensa contrário. Isso é democracia. Isso é democracia, embora eles não gostem muito. Mas eles veem mais como uma alegoria, como um evento, como esses que tem para mostrar integridade de pauta. As pessoas desanimaram, ficaram com medo, mesmo porque todo mundo que manifesta que foi preso. O ProArmas foi a primeira manifestação depois do 8 de janeiro aqui em Brasília. Mantivemos. Esse ano, o 9/7 vai ser de novo. E ainda que esteja só eu lá, ou meia dúzia de gato pingado, eu não vou desistir. Sabe por quê? Daqui 30 anos, quando voltar a ser grande de novo, ou 5, ou 10, ou 2, eu não vou falar, teve todo ano, menos naquele dia que estava ruim. Não, vai ter todo ano, nem que vá eu e os coordenadores estaduais e só. Isso para mostrar resiliência, mais do que tudo. Nós não vamos desistir. Jamais, porque desistir não é opção. Agora, tem alguns eventos que são interessantes a gente pontuar, que você viu acontecer, que você está sempre aqui depois que essa bagunça toda. Eu venho para cá tão pouco que acabei por alugar um apartamento aqui. Exatamente. Que eu não aguentava mais pagar hotel. Só que diferentemente de algumas pessoas que aqui vêm, que antes de descer do avião, e eu não estou fazendo crítica, Paulo, eu acho que cada um tem a sua maneira de atuar. Tem seu espaço. Mas eu sou muito low profile, você sabe disso. Funciona. Aliás, a gente se dá muito bem por isso. Por isso os dois. A gente está sempre quieto e trabalhando. 90% do que sai, nós estamos sabendo antes de sair, por conta desse perfil que a gente tem. Isso dá tempo de antecipar alguns movimentos. Agora, muita coisa que acontece de ruim é por conta do pessoal que quer pôr fogo no mundo. Eu tenho uma certa avessa, Polon, quando a pessoa ou se intitula o Salvador ou se intitula o que sabe
além sabe o Thundercats? Dê-me a visão além do alcance. Tem poderes mágicos. Então, assim, esse bastidor que Essa a gente mística atua... É um nível que o pessoal não tem. Você vai se lembrar, e vamos fazer uma volta aqui, do grupo de transição, você se lembra? Lembro. E eu vou pedir, com base na lei da informação, que foi tudo filmado, porque o pessoal fala, vocês entregaram as coisas. Tanto eu quanto o Lara, a gente não falava informações relevantes, a gente lutava contra o que eles apresentavam. Tá tudo filmado. Tanto é que também estava, e você sabe, tá tudo o que havia eram uma luta para rebater os argumentos falaciosos. Bate-rebate, né? Eles vinham com uma enxurrada de mentiras e a gente pegava o bingo do desarmamento do Benê e ficava rebatendo. Exatamente. Então, o Marcelo viu, teve um dia que foi a tarde inteira, o dia inteiro, eu batendo boca com o pessoal do Exército que queriam proibir a arma de chumbinho porque um cara converteu ela em 22 e um policial surtado... Um cara converteu ela em 22 e um policial surtado tentou matar a família dele, ele se defendeu. E essa foi... Então, quem entregou toda a estrutura legislativa para o Igarapé foram os consultores legislativos do Exército. Acho que essa é a primeira vez que eu falo isso em vídeo. Isso eu já falou, né? Não, eu não falei, mas... Mas, bom, tá falado. A gente sabe como funciona. E aí você vê que o grande furor da turma da Arminha Camão é muito mais marketing do que conteúdo. Porque, por exemplo, há meses eu propus uma CPI do Sigecorp para justamente analisar essas inconsistências, vamos dizer assim, graves, tá? E principalmente os efeitos do lobby desarmamentista. Quem é o pai desses bebês feios? Porque se você ler a portaria interministerial, você vai ver que é gente de dentro do tiro que fez aquilo. Sim. Infelizmente, tá? E quando começou aqueles ofícios e aquela assassinato de reputação contra a Linad, eu chamei o Thiago Almeida e falei, cara, o resultado vai ser esse. Eu me lembro. Só o tiro olímpico vai ser reconhecido como níveis, como CAC de verdade, que eles gostam de falar, que é o CAC de verdade. E não deu outra. Você vê que são... mas o intuito de prejudicar a Linad foi tão abjeto que acabou levando um monte de gente no arrastão. Ferrou todo mundo, ferrou o segmento inteiro. E o Thiago Almeida vai lembrar que eu, na frente da camuflagem, não, isso é para tirar a dúvida, isso é para... Eu lembro e falei, Thiago, você tem muito boa fé, cara. Não, isso aí é para não restar dúvida, para todo mundo saber o que pode e o que não pode. Eu falei, cara, isso vai ser usado, e a pessoa que fez isso sabe, para ferrar todo mundo e restringir a habitualidade só para os deuses do Olimpo. Isso a gente está falando lá atrás. Lá atrás. O Thiago vai lembrar que eu falei isso. O Thiago é um grande amigo, querido, um idealista. E o Thiago sabe e ele tem convicções muito realistas. Eu acho que ele acordou um pouquinho, quer dizer, não estou desmerecendo o Thiago, pelo amor de Deus, mas ele conseguiu enxergar um outro lado da moeda hoje. E ele sabe o quanto é pesado para mim isso aqui. Isso aqui não é querido nem pretendido, é necessário. Mesmo porque a minha presença aqui gera um efeito que todo mundo é mais armamentista que o normal porque eu estou aqui. Se eu não tivesse aqui, todo mundo ia ser igual era antes. O famoso banho-maria, né? Exatamente. Então a minha presença aqui desestabiliza o tabuleiro de modo que nunca se teve tanto armamentista, nem que seja de arminha com a mão, porque tem um cara aqui que respira isso. E o pessoal não entende essas coisas. Então, para que vocês entendam, eu mapeio todas as comissões das duas casas, tá? O tiro para menor de idade quase foi proibido. A relatora era Érica Cocai. Eu fiquei 2 semanas brigando com essa mulher. 2 semanas sem parar brigando com ela, com a Érica Cocai. Porque ia proibir o tiro para menor de idade. Nós derrubamos na Comissão da Infância e da Juventude, que eu nem membro não era, me inscrevi para derrubar isso aí. O manejo de javali teve por um fio de acabar... E tá de novo, né? Teve por um fio de acabar na Comissão Ambiental, do Meio Ambiente. Eu também não era membro, fui lá, acompanhei, freiei, travei. Mais uma vez, por conta de uma inexatidão do IBAMA, o manejo parou no Brasil, veio a Marina Silva aqui, eu podia ter feito a lacração do ano, vídeos maravilhosos para Instagram, porque ela não tem a menor ideia do que é manejo, não tem de caça, não tem porra nenhuma. Eu fiquei quieto, sentei com o pessoal da CNA, da FPA, e aí o presidente do IBAMA veio e falou, nós queremos resolver. No outro dia foi feito um café da manhã na CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, junto com o Pedro Lupion e o pessoal da FPA,
E aí o IBAMA mostrou uma solução graças à ajuda do Salerno, do Aqui Tem Javali. Sim, É grande importante amigo. ressaltar que ele veio e ajudou bastante. Paralelo a isso, tiveram mais uma dezena de pequenos projetos que atacavam o segmento e a gente conseguiu travar. Além disso, teve a situação do PDL, que nós perdemos no primeiro ano por 3 votos. 3 míseros votos. E uma pessoa até falou, você só falou que talvez vai a pauta momentos antes, você já sabia que ia. Eu falei, claro, animal, claro que eu sabia. Se eu que estava fazendo... Se fui eu que fiz ir. Só que eu não vou avisar na véspera, porque senão os caras arrebentavam a gente. Sim. Por 3 votos não passou. Nós fizemos um acordo, passou unanimidade. Ah, mas não foi você. O texto foi meu, do projeto, e o texto foi meu, da relatoria. E a construção, eu participei da construção junto com outros deputados de centro. Passou a unanimidade aqui com o compromisso de passar a unanimidade no Senado. Na ocasião eu estava extremamente doente, não conseguia andar de dor. Me lembro, estava de cadeira de roda. Estava de cadeira de roda, de dor. E a dor era no rosto, que quebrou meu maxilar, mas quando você tem uma dor muito, muito aguda, você não consegue andar, você perde coordenação motora. Eu estava desse jeito. Vim aqui no Senado e nós fomos vendidos. Nós fomos vendidos. E aí foi para o novo decreto do Lewandowski e veio aquele lixo do funcionamento noturno. Esse aqui é só um resumo de algumas coisas que eu lembro de cabeça. Porque, por exemplo... Em algum momento a gente vai escrever um livro, né, Paulão? 100% das coisas. Ah, faz isso, faz aquilo. Eu, de ofício, para o DFPC, eu tenho uma pilha dessa altura aqui, que a gente faz. Agora, eu não fico todo ofício que eu faço... Ficar publicando. Não, porque senão atrapalha o desenrolar da coisa. Por exemplo, eu não estou mais falando num projeto de lei que, na primeira semana da legislatura, vocês vão lembrar, era unânime para votar aqui, para ferrar a gente, para botar aqui na cadeia e viabilizar o confisco. Tá? E modéstias às favas, eu sozinho travei. A oposição, 2 semanas depois, veio comigo. Você lembra um trabalho nosso aqui, de um deputado que não é mais deputado e já está na política ainda, mas está em política respirando municipal? Outros ares. Não, está em política municipal. Prefeito. E você lembra do projeto dele que lojas para fazer qualquer transporte de produto controlado teria que ter escolta disso? Esse não é nada, esse não é prefeito. Não, mas você lembra como é que a gente parou isso? Você lembra que você chegou na comissão, você pediu para entrar, pediu e a gente... relatoria. E, rapaz, e olha, quase passa. Aquilo Todo não passou. Todo o transporte de arma ia acabar no Brasil por causa desse projeto de lei. Eu ia enterrá-lo. Esse sujeito, não contente, fez uma manobra dizendo que ia emendar o projeto, tá? Sem ser deputado. Você lembra a conversa dele com a gente? Com influencer e o cacete. Você lembra a conversa dele com a gente no cafezinho? Mas vai ser bom, o governo vai olhar com... O governo vai olhar pra gente com bons olhos e vai facilitar lá na frente para outras coisas. Rapaz. Não, e influencer do lado, não, vai ser bom, vai ser bom. E eu me matando aqui para segurar. Era para ter matado isso ano passado, eu não matei por causa dessa mexida. Tô esperando acalmar para ter clima para matar. Polon, mas por que você não foi para votar? Porque senão não vão se lascar. É igual ao toxicológico. É melhor quieto ali na gaveta. Deixa ele aqui, é igual ao toxicológico. Por que botaram para votar esse toxicológico? Caso vocês não saibam, eu, como advogado, travei ele no Senado. Ele passou na comissão lá, em tramitação especial, ele não ia para o plenário do Senado. Eu consegui 12 assinaturas como advogado para travar ele no Senado. Ele ficou anos travado no Senado, e aí ele passa lá, vem para cá, e num arranjo é pautado, não sei porquê, até agora eu não entendi, de um jeito absurdo. Qual a lógica? Não tem lógica, cara, não tem lógica. Aí você vai ter mais um capítulo. No começo desse ano veio um projeto de lei, a unanimidade, a bancada inteira do PL fechado, eu apanhando do partido igual vaca na horta, igual cachorro em pó de boteco. Foram 2 semanas para a oposição vir comigo. Eu sendo ameaçado por colegas deputados, tá? Xingado, ameaçado, nego falando que ia me matar, porque eu estraguei muito esquema com isso aí. Muito esquema. Eu atrapalhei a vida de muita gente.
Grandes acordos fechados foram melados aí. E aí, 4 semanas depois, o PL inteiro fecha a questão contra. Mais 2 semanas, o PP. E aí você acompanha eu agradecendo, Luizinho e tal. Depois, os outros partidos, assim sucessivamente. Hoje eu conversei com o relator e estamos negociando um método para que isso seja retirado definitivamente, mas eu não... como se diz, está nas mãos dele, eu não vou até... Esse projeto de lei, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma emenda sutil que acabaria com todas as proibições e consequências para que tenha arma registrada. Inclusive, viabilizaria a anistia das armas com registro na Polícia Civil. Antes de 2009. Isso, antes de 2009. Para sempre. Dizia simplesmente o seguinte: armas regulares não estão sujeitas ao Estatuto de Desarmamento. Só isso. Só isso. E o fato dela estar com o registro vencido não a torna... Esse irregular, ilícito administrativo. Me reuni com a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é da onde veio a Jabuticaba, e conversei com... Eu me lembro, você saiu daqui para uma pauta lá no Rio de Janeiro. E tal, não divulguei, não fiz videozinho. Aí quando tá tudo certinho, tudo bonitinho, passa um vídeo, resolvemos o problema. Eu chamo isso de fotografia de pé de leão. Sabe o que é o pé de leão? Depois que o cara dá o tiro no leão, nós dois estamos caçando. Aí eu vou lá e pau, derrubei o leão. O leão queria matar nós dois. Aí quando eu paro para mexer na arma de novo para carregar, você vai lá e põe o pé na cabeça do leão e tira a foto. Então, ou seja, é o pé de leão. E aí o que aconteceu? O Igarapé viu, que é a Michelle, que é quem manda nessa pasta no Ministério da Justiça, em questão de 40 minutos foi arrancado do texto e foi botado o texto original à votação sem avisar ninguém. Ninguém. Eu fiquei sabendo no pulo. Eu acampei aqui semanas. Eu travei esse troço semanas. Eu me lembro. Daí surgiu aquela frase: você não é desarmamentista, você é burro. Eu lembro, você falou isso. Você é burro. Você falou isso na... E eu não estava me referindo ao relator, que fique claro. Porque as pessoas têm uma fantasia da coisa e não se dão trabalho sequer de estudar. E esse é o grande problema. Achar que a pauta é simples. É fácil. Não é. Não é. E todo mundo acha que entrando vai resolver, né? Não, e é só fazer a arminha com a mão e tirar foto em clube de tiro, velho. Esse é o intuito desse novo projeto da Linad, Polon, e eu já disse no início do nosso vídeo e vou repetir. Eu não quero sair apoiando ninguém, muito pelo contrário, mas eu quero dar o espaço da pessoa poder falar o que fez e o que não fez, e por que não fez. E assim, eu vou botar o dedo na ferida. Cara, os 2 primeiros anos eu pedindo pra todo mundo, gente, perfil baixo, pelo amor de Deus, foca no PDL. Cara, carnaval, pau quebrando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem tem poder real de destruição não pode ter esse discurso de porra louca. Por exemplo, quando invadiram uma fazenda no meu estado e eu fui lá pessoalmente para proceder o desforço imediato e fazer a extrusão da fazenda, botar os caras para fora, com força proporcional e limitada, etc, etc. Eu fiz um vídeo dizendo, olha, nós estamos todos desarmados, não sei o que, tranquilo, para acalmar, para ninguém morrer, para ninguém tomar tiro, porque a vida real é diferente da brincadeira. Eu estava em condições de me defender e defender terceiros, mais 2 pessoas que legalmente são permitidas a fazê-lo também estavam, mas tudo que o pessoal da internet queria é que eu fizesse, vai ser na bala e não sei o que. Não. Numa situação de perigo real, onde a Polícia Nacional está ali no meio para defender os invasores estão armados, prontos para atirar em você, e só tem você e mais 2 protegendo mais de 30 pessoas, a última coisa que você quer o confronto. É inflamar. E aí, por isso a gente adota essa postura numa situação real de combate, que é a negociação, que graças a Deus não foi dado nenhum tiro aquele dia, nem para um lado nem para o outro. E aqui é a mesma postura que eu adoto. Então, os 2 primeiros anos foi de perfil baixo. O que aconteceu no final do 2º ano? Depois das eleições municipais, o governo Lula derreteu. E a cada semana... A resposta foi dura para eles, né? Exatamente. A cada semana que passa, ele está derretendo mais. Então, você que me acompanha sabe que eu tenho aumentado o tom gradativamente. Porque, como eles estão mais fracos, a gente pode subir o tom para impedir o confisco. Problema.
O que pode ser feito nessa casa foi e está sendo feito. Mas nós vivemos num sistema bicameral, tem que votar aqui, tem que votar no Senado. O 3723 está sendo trabalhado lá com tranquilidade para que no momento certo possa ser pautado. O problema é o seguinte, quando nós tivemos uma janela de oportunidade para pautar, aí vão os blogueiros. Estamos no Senado mexendo aqui, não sei o que, a gente sabe vai que dar não está certo, mexendo. vai passar. A gente sabe que não está mexendo, a gente sabe que não tem acesso. E fica igual, vocês vão lembrar, quando a gente organizava tudo certinho, aí alguém ia lá no cercadinho, o CAC, e pau, a gente se lascava. Está acontecendo a mesma coisa, só que agora é com uns incautos, que não tem a menor noção do que está acontecendo aqui. Então perdemos uma janela de oportunidade logo que o Davi Alcolumbre ganhou. Teve essa janela de oportunidade para votar e passar o 3723 do jeito que está, sem mexer no texto, que esse é um anseio do Davi Alcolumbre desde lá de trás, que ele é CAC. Eu me lembro. Foi pautado 5 vezes na CCJ, porque ele mandou pautar, e ele faria de novo. Só que, por incrível que pareça, algumas pessoas que eu não vou nominar ainda, só se continuar dando azia e fazendo cagada, eu vou dizer os nomes, você sabe quem é. Quem tem 2 neurônios já sabe quem é. Vamos mexer o 3723. Cagado. Não votou por causa do barulho. Ia passar. E é engraçado que o pessoal da esquerda, né, de um modo geral, eles fazem tão quieto, rapaz, e passa. O PDL, não houve essa janela de oportunidade, as pessoas me conhecem, sabem, eu não vou ficar inventando história, ainda não houve essa janela de oportunidade, o PDL está dormindo, mas nós estamos tentando tirar de onde está para ver se existe o vislumbre remoto, pouco provável, bem difícil, eu diria até, de votar para tratar daqueles temas que era acordo e só passou nessa casa enxuto daquele jeito porque havia promessa do acordo que foi mentirosa, como a história mostrou. E assim, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, Paulo. Muita gente até me critica porque que eu tenho a postura de estar tão próximo de você ou de um ou de outro. Primeiro que eu não sou falso e estar à frente de uma entidade tão grandiosa quanto a Linad não vai e nunca irá me fazer me afastar das pessoas a qual eu respeito e as pessoas a qual eu construí alguma coisa junto e alguma coisa de bom. Então, esse é o primeiro ponto, né? As pessoas gostam de criar intrigas entre uma e outra, né? E assim, eu não vou jamais deixar de ser o que eu sou por estar à frente de uma entidade. O dia que isso for um empecilho, então a entidade que siga com outros rumos. Mas eu tenho um quadradinho que tem que ser colocado, Paulo, que às vezes as pessoas não entendem alguma postura e alguma fala sua, que às vezes quando você sobe o tom, e eu não estou falando de ofensa nem nada, às vezes você tem o tom da sua indignação, que é a minha indignação. Olha que eu tento segurar bastante, bicho, desde que a diferença é que você tem aonde falar e você tem a imunidade para isso. Só que tudo que foi prometido a ele, e eu estava junto na grande maioria das vezes anterior à posse dele, né, de assumir a cadeira como deputado federal de fato e de direito, tudo que foi prometido, com exceção do Arthur Lira, e fica aqui, eu não sou amigo do Arthur Lira, tive com ele 2 vezes. Mas é um cara que eu respeito. E as 2 vezes foi com você, não, perdão, 3 vezes, e dessas 3, 2 foi com você. E o legal é que muita gente que fez cartinha de repúdio à minha pessoa chegou nele porque eu abri a porta. Exatamente. Só que tudo que foi prometido ao Polon antes de ser diplomado e ao deputado Polon pós-diplomado, inclusive na campanha, tudo foi traído, tudo, sem exceção. Com exceção do Arthur Lira, eu vou fazer esse corte aqui, vou fazer chegar nele. Tem algumas exceções que são importantes serem nominadas. O Zucco, desde o começo, ele tem um assessor exclusivo para cuidar da pauta no estado dele, porque qual que era o projeto? Que em cada estado tivesse um deputado que fizesse igual eu faço no meu estado. Você que está no Brasil inteiro, você sabe, o melhor SFPC do Brasil do Mato Grosso do Sul. Sim. Por que será? É ruim? É difícil? mas é o que funciona melhor no Brasil inteiro. Por que será? Porque o Polon tem barba, será, né? Por que será? O DFPC lá de todos, o SFPC de lá, todos os estados do Brasil diminuiu. Lá aumentou a quantidade de efetivo. Por que será? Né? O general da 9ª RM conversa comigo reiteradamente e nós temos uma relação muito boa. Por que será?
O caminho para realizar muitas das coisas passa pela força do agro e da FPA. Eu sou advogado nesse segmento, você sabe disso, há quase 25 anos. Eu estou lá dentro da FPA e recebi muitas críticas na internet que eu só olhava para o agro. Só que quando o agro abraçou a pauta, o mérito era de todo mundo, menos do cara que estava apanhando porque estava lá construindo. Então são esses causos, e a ideia era que cada estado tivesse o quê? Um deputado federal que mandasse emenda para clube. O projeto lá de Santa Catarina, de convênio dos estados com os clubes para ajudar e fortalecer financeiramente os clubes, nós tentamos implementar em todos os estados do Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, onde o meu governador não quis fazer, tá? O secretário de Segurança falou que não dava, e o Jorginho Melo bateu no peito e falou, nós vamos fazer. E fez. E fez. E se você olhar na foto, eu assino o decreto junto com o governador. Junto com o governador. Eu acompanhei. Junto com o governador. Então, a ideia é que cada estado tivesse um senador e um deputado estadual e um federal para colocar uma equipe para atender os clubes, as lojas, igual eu faço. Por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui com todos os clubes e todas as lojas do meu estado, todos, tá? Onde qualquer BO que tem institucional, que trava documento, que a coisa não vai, que tem problema... Cai direto aí. Cai direto aqui e nós temos 4 assessores, por falta de um, só para ir lá resolver o problema para os clubes e para as lojas. Eu poderia muito bem falar assim, pessoal, filiem-se no ProArmas do Mato Grosso do Sul, tanto que vocês viram que faz muito tempo que não sai vídeo de filiem-se no ProArmas, que todo mundo sabe desde o começo que tem a AMPA, que é sem fins lucrativos, e o ProArmas Cursos e Eventos, que é uma empresa que oferece cursos, consultoria e serviços, tá? Igualmente como qualquer outra empresa. Como qualquer outra empresa, sempre foi, e maliciosamente, e de maneira extremamente desonesta, pessoas que sempre acompanharam isso e conhecem o modelo jurídico, fizeram uma campanha de informação, e mais uma vez não funcionou, e falado, ó, quem for do ProArmas eu vou atender. Não, eu falo no meu estado, procurem o seu lojista, procure o seu despachante, procure o seu presidente de clube. Para quê? Para fortalecer o vínculo, para fortalecer o clube, para fortalecer a loja. Sempre quando vem pedidos, demandas pessoais para mim, em vez de eu falar, filie-se no ProArmas, eu falo, não, procura o seu presidente de clube, procura o lojista que te atendeu, que aí ele me manda e nós vamos lá resolver o problema institucionalmente, fazendo meu papel de deputado federal que cuida de uma pauta. Paralelo a isso, Santa Catarina vai dar 6 milhões, Santa Catarina tem mais de 300 clubes, 350 e alguma coisa. Mato Grosso do Sul tem 62 hoje. Só eu encaminhei 3 milhões para os clubes do meu estado. Metade de todo o que foi encaminhado em Santa Catarina, eu faço para o meu estado para 60 clubes. E se nós tivéssemos conseguido o convênio de Santa Catarina, esse recurso iria direto para os clubes para fomentar o treinamento das forças policiais, tal qual Santa Catarina fez. E agora nós estamos buscando copiar um modelo, porque o Jorginho mostrou que é possível em outros estados. Chama-se boa vontade política, pô. Exatamente. E ele tem de sobra, o Jorginho tem de sobra. Então, como o Marcelão falou, todo mundo que prometeu isso, o pessoal falou, não, o Polon pedia cargos. Não, eu pedia que o cara, olha o absurdo, escolhesse a porcaria de um assessor dele para fazer os clubes para ele, para montar a estrutura, uma base para ele, atendendo igual eu faço no meu estado. Uma base política. Será que é tão difícil de entender? Agora, ir fazer palestrinha, tem uma galera que não para de ir fazer evento, palestra, arminha com a mão, foto atirando e o cacete. Agora, e resolver os BO? Porque eu recebo aqui BO do Brasil inteiro. E aí eu vou no DFPC desenrolar, aqui em Brasília. Agora os caras que estão ali gravitando, muitos que foram eleitos com o selinho do ProArmas no Santinho, não deram as costas para mim. Porque para mim, foda-se. Eu tenho uma advocacia próspera, bem próspera, no agronegócio, de mais de 20 anos. Estou com um mandato que não... não é nada, eu consigo resolver os problemas que chegam até mim. Agora, o que eu fico puto é que deram as costas para aquele grupo que ajudou a elegê-los. Deu de costa para os clubes, para as lojas, para os atletas. Mas só que você sabe que... O mundo é redondo. Pode ter muitas falhas de lei, mas a lei do retorno não falha. A lei do retorno não falha. Que eu sabia, quando começou essa assinatura de reputação lá atrás,
eu apanhei quieto, porque se eu mostrasse a força que eu tenho, a gente ia se lascar mais, mas eu tinha convicção que esse governo ia derreter, e na primeira turbulência, o pessoal ia vender nossa cabeça, como fizeram no começo desse ano, e aí eu ia chegar naquela encruzilhada, você é nosso amigo ou não é? Você acha que eu não ouvi isso aí? Não, ou você tá com a gente ou você tá contra a gente. E pelo que você acompanhou e você que viu no plenário, vocês viram de que lado que eu tava. E pago o preço até agora. Pago o preço até agora. Semana passada, é uma renúncia, né, irmão? Semana passada, destituíram o último diretório de pessoas que tinham uma ligação ainda que remota comigo no meu estado. Eu fui presidente do partido, por quê? Porque eu escolhi defender que um povo armado jamais vai ser escravizado. Não por mim nem por você, mas pelos nossos filhos, para que eles cresçam num país minimamente livre. E eu acredito nisso aqui. Acredito no que eu faço. E isso que esse povo fica doido, porque eu não preciso consultar, voto assim, voto assado. Não, é instintivo, eu sei. Há 20 anos eu estudo isso, então eu tenho convicção. Mas você vai votar sozinho? Vou. Hoje eu cheguei no plenário, a primeira coisa que um assessor de plenário fez do governo, que estava torcendo para esse troço passar para nos entubar, eu não vou falar um número para não levantar a lebre, e às vezes que eu falei um número eu peço para você, falei, pi, apertou minha mão e falou, deputado, você sozinho parou o projeto tal, morreu. Falei, só acaba quando termina, irmão, deixa tirar da pauta. O jogo só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Eu não vou comemorar, eu não vou fazer vídeo, vencemos enquanto eu não tiver convicção que ele vai voltar para os quintos dos infernos de onde não deveria ter saído desde 2004. É isso aí. Então esse é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Do resumo. Para vocês terem uma ideia... É o suco do extrato, né? Para vocês terem uma ideia de como é que está aqui. Então vocês vão ver que eu que antes era da diretoria do negócio, que estava já tudo alinhado para eu pegar a presidência do não sei o quê, a presidência do não sei o que lá, o não sei o que do não sei o que lá. Hoje eu sou o baixo clero do baixo clero do baixo clero do baixo clero, porque quando falaram para mim, e aí, você tá com a gente ou contra a gente? Isso, eu falei, tô contra. Podem me expulsar, podem caçar meu mandato, podem ir pra puta que eu pariu, eu não vou vender a pauta. Eu não vim aqui para isso. Eu tenho um propósito. E todas as medidas acessórias, todas as pautas acessórias são indiretamente ou até diretamente ligadas à minha pauta principal, que é o direito de acesso a meios eficazes à legítima defesa. Então, eu fico deveras, hoje menos, mas ainda fico chateado, quando você está abrindo mão de muita coisa, você sabe o tanto de barba branca e cabelo branco que isso aqui me deu, você também, e você ter que vir ver gente bostejar na internet e desdenhar do trabalho que você está fazendo. Eu costumo dizer que para o fracassado interessa a ele o fracasso do outro também. E mesmo que não haja fracasso do outro, ele faz de conta que você também é tão fracassado quanto ele. Porque a inveja é foda, cara. O grande problema é o seguinte, as pessoas não conseguem entender que boa parte do que eu fiz, a grande estrutura que eu construí no Brasil inteiro, eu fiz como advogado. Eu fiz sem sequer ter aberto a plataforma de curso. Quando eu abri a plataforma de curso, já estava rodando. Agora eu já tinha botado 1,5 milhão do meu bolso. Quando eu sentei para conversar com um dos maiores lobistas do desarmamento do mundo e do Brasil, ele falou para mim, eu sou dono do fulano, eu fiz o Beltrano, eu fabriquei o ciclano, todos esses são fraudes. E só eu botei 1 milhão na associação tal, que tá eu e eu mesmo nessa associação. E aí, naquela ocasião, eu disse para ele, isso tem uma live falando isso, eu estava começando, falei, fulano, sabe uma coisa interessante que você não se deu conta? Eu não sou um bosta. Você conhece o doutor fulano de tal? Conheço, foi nosso advogado. Eu falei, então pergunta para ele quem que sou eu. Eu sou um dos fundadores da Comissão Nacional de Estudos Agrários e Agronegócio do Conselho Federal da OAB. Eu fui um dos primeiros a fazer o curso de extensão em Direito Agrário do Agronegócio. Outro dia eu estava andando aqui no plenário e achei aluno meu de Ijuí, do curso de extensão de Direito Agrário e Agronegócio. Então, eu construí
toda a minha estrutura financeira dentro do direito agrário do agronegócio, e quando eu vi que era necessário ter uma entidade que organizasse o lobby armamentista, o ProArmas tomou forma. E deixei bem claro. E vocês podem ver, os primeiros decretos caíram igual sabão, bolinha de sabão, estourou. Depois do ProArmas, nunca um decreto foi derrubado. O pessoal fala, porque foi fácil, por que não derruba igual derrubou na época do Bolsonaro? Na época do Bolsonaro, pautou nessa casa para derrubar, o próprio Bolsonaro revogou e botou outros 3, lembra? Lembro. Aquele do caminhoneiro. Fez um, tirou, depois veio 3. Fez o do cofre, que o Moro fez, o decreto do cofre. Fez aquele do porte do caminhoneiro, 23 categorias. Aí ficaram alguns dias, aquela loucura toda. Aí veio para cá num PDL para pautar. Aí o próprio governo Bolsonaro retirou e botou 3 decretos. É uma coisa que poucas pessoas falam, e eu não estou aqui para falar mal de A ou B, mas é impressionante o quanto que o governo anterior, do presidente Bolsonaro, poderia ter consultado pessoas muito mais equilibradas para... o próprio Fabrício, o Benê. Não precisava me consultar. E tantos outros, né? Bom, mas enfim, e aí... Eu tive mais acesso a esse governo, Paulo. Não. Eu tive mais acesso a esse governo do que o governo anterior, cara. É vergonhoso dizer um negócio desse. Eu não posso falar isso porque o governo anterior eu tive bastante acesso. Tanto que depois dos 3 decretos, os que vieram depois, quase que a totalidade eu participei da redação. Eu participei de alguns também, mas assim, não na primeira linha, né? Então, eu estava na primeira linha. A gente ficava embaixo mandando, linha, a gente estava suprindo inclusive com você. E no briefing com o presidente, diretamente com o presidente, foi a vez que a gente tratou disso aí, lá no Palácio ainda. Mas se você olhar a história, depois que o ProArmas oficialmente foi registrado e começou, nunca mais um projeto desarmamentista passou, a gente travou todos, e além disso, nenhum decreto caiu. Mas restringiram porque a gente travou no Senado. Eu lembro de eu dar consultoria e ficar rebatendo narrativa desarmamentista uma por uma com os senadores que eram nossos amigos. Eu estava dar munição para segurar. Quando viram que não ia passar, travaram. E aí, na mesma noite, a gente teve a vitória às 11 da noite. 00:30 sai a decisão da Rosa Weber no Supremo, onde depois a gente entra com o Mercosul, lembra? Lembro. Então isso o pessoal não se recorda. A ponto de um projeto de lei de 2004, que nessa legislatura que eu estou presente sequer passou pela CCJ, o pessoal cometeu um assassinato de reputação contra a Carolina Detoni, porque era presidente da CCJ, falar que eu não parei isso na CCJ, por que eu não parei isso na CCJ, por que eu não parei o toxicológico na Comissão de Segurança Pública. Falei, tô lá com o Bolsonaro, costurando para travar o PL que vai botar os CAC na cadeia, e aí eu sou culpado porque a galera da Arminha Calmão pautou toxicológico. Eu ando bastante, mas não sou onipresente, né? Porra, difícil. Complicado. Então, o que falta? Falta nós termos um senador que entenda da pauta, porque um senador vindo para a Câmara articular tem um peso muito maior do que um deputado indo lá bater panela. É 1-7, né? É 1-7. Então, dentro dessa perspectiva, hoje o nosso problema é no Senado. Gozado que o pessoal, os entendedores, falam que o Senado é mais fácil, o Senado é tranquilo. É como se conversar, justamente ao contrário. O Senado ele tem mais peso? Sim, tem mais peso. Mas a Câmara tem, né, os deputados, eles têm por volume. E quando você fala, estamos com 60 deputados, 70 deputados, essa informação numérica causa um impacto do que você fala assim, estamos aqui com 6, 7 senadores. Numericamente, é tão balanceado quanto. Mas quando você fala que você tem 60, 70, 100 deputados fazendo um movimento, a visão que eles têm para essa pauta é diferente. Mas, Paulão, vamos, como diria o Dorico Paraguaçu, vamos pensar para frentemente? Vamos pensar para frentemente, porque eu posso dizer o seguinte, ainda há risco de confisco, então eu imploro para todo mundo do segmento, acordem,
A gente fez algumas ações políticas recentemente pedindo para o pessoal acionar os deputados para travar um projeto que colocaria os CACs na cadeia. Todo mundo. Teve gente que falou, não, você foi eleito, faz você. Gente, a diferencial do meu mandato é observação de dentro do que pode ser costurado para ferrar a gente. Lembra antigamente, quando estava tudo certo para passar e de repente desandava? Lembra quando a PEC do Fabrício Rebelo, que era da segunda emenda, estava certinha para passar, e os deputados, a gente só tirou isso aqui e matou ela, ferrou com Desconfigura, tudo. né? Eu sou o cara que não deixa desconfigurar, eu sou o cara que recebe qualquer pessoa do Brasil aqui, o Marcelo viu, veio um cara lá do Rio de Janeiro aqui e ficou 30 minutos me dando sugestão legislativa. Então, é isso que eu posso oferecer, coisa que nós nunca tivemos. É abrir porta, é utilizar, pegar ideia, fazer efetivamente, construir pontes. Agora, eu sou um em 513 e nós não temos sequer um senador que tenha o conhecimento de pauta para, pelo menos, quando começar a costurar essas merdas, levantar a bandeira amarela e falar, opa, não é aí, não é aí. E outra, quando a gente faz uma mobilização, pessoal, se vocês abandonarem e falar, você foi eleito para isso, se vira, esquece. Eu sou um procurador, eu represento, eu sou um representante. Eu não faço milagre, eu repito, eu sou um em 513. Nós estamos reformulando todos os deputados que têm a pretensão de dar esse atendimento que eu faço no meu estado, em todos os outros. E provavelmente na Shot Fair, no estande do ProArmas, nós apresentaremos estado por estado quais são os deputados que estão dispostos a fazer esse trabalho estado por estado. Eu aqui já me posiciono, Polon, não politicamente, mas como entidade que depende disso para representar os seus atletas e clubes, é justamente o intuito desse bate-papo e desse novo projeto. Eu quero abrir as portas da Linad para que os nossos atletas, que passam de 100 mil hoje, e mais de 1.400 clubes, possam saber quem são as pessoas que estão de fato apoiando. E da mesma proporção, saber de fato quem são as pessoas que deixaram de fazer aquilo que prometeram. E não adianta aqui a gente... Eu não vou ficar citando o nome a ponto... Não vou... Não, quem vai ter que ser... Eu sei, você também não. Agora vocês vão ter que ter um mínimo de perspicácia de ver quem, em 2026, não vai ter... Eu não sei se a câmera pega, mas aquele brasão no seu material de campanha. Pega um pouquinho. Mas vocês sabem que brasão que é. Inclusive, o pessoal fala, mas por que não tem mais? Porque dá para levantar um pouquinho? Porque eu paguei mais de 300 mil em multa eleitoral só por causa do brasãozinho que a gente colocou o pessoal, sabia? Ah, é? Brasil afora, eu paguei multa no Brasil inteiro, porque só a esquerda que pode usar o MST para divulgar seus candidatos. A gente, quando usa... Por isso que nas municipais não foram candidatos pro Armas, foi aquele armamentistas.com.br que, pro Armas acabou. Toda maneira eu escuto essa, pro Armas acabou. Pois é, acabou tanto que nós elegemos 58 vereadores, 16 prefeitos, e hoje nós temos mais de 100 vereadores na nossa base, Brasil e fora, e mais de 30 prefeitos. O que eu quero, Polon, de fato, porque assim, eu não quero fazer da Linad, e não tenho essa pretensão e nem posso, até por estatuto, fazer a Linad um gabinete político. Não quero fazer isso. Mas eu quero deixar a Linad com a informação de quem está por nós. Entendeu? Quem está fazendo alguma coisa realmente por nós. E aí, cada um que faça seu juízo de valor. O Marcelo sabe, o meu sonho é que o cara que abrace a pauta no estado dele se torne infinitamente maior que eu dentro da pauta. Sim. Porque eu não vou ser votado lá. Eu quero que o cara tenda. Até porque segurar o escudo sozinho pesa, né, pô? Porra, cansa, cara. Agora, vamos supor, se eu tivesse um cara em cada estado dando esse suporte para todo clube, toda loja, não tinha um clube que tinha fechado, cara. No meu estado não fechou clube. No meu estado não fechou loja. São Paulo fechou bastante. Pois é. Eu recebo pelo menos 1 ou 2 ligações por semana, ou fechando uma loja. Agora há pouco chegou. Ou fechando o clube. Agora há pouco chegou meu telefone aqui, um amigo liquidando um pequeno estoque de loja por 50 mil reais. Foda. Ele deve ter ali tranquilamente uns 120 mil. Foda. Ele está liquidando por 50 mil para poder sobreviver. Para fechar, para dar baixa no CR dele. Aí eu falei, irmão, baixa as portas só e tipo. Segura a onda. Segura a onda, baixa as portas, conversa com o cara do aluguel.
quebra na metade. Não dá. Não aguento mais. E aí, É porque o pessoal tá mais desanimado do que com medo. O desânimo é foda. Por isso que a gente não pode desanimar, cara. Eu costumo dizer, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar para bater esse papo, o quanto que às vezes a gente se pega desanimado, né, cara? E assim, e ao mesmo tempo, e assim, Paulo, frustrado, uma coisa que me deixa um tanto quanto chateado e triste é porque às vezes as pessoas esperam da gente um ânimo, um vamos, que às vezes a gente naquele momento também tá para baixo. O sujeito que mais me esculhambou no Brasil foi o que veio aqui dentro do meu gabinete e falou: para de gravar vídeo, cara. Você tá com a cara de derrotado. Lógico, eu apanhava todo dia, igual vaca na roça. Aí Quem é que fica bonito apanhando? Aí eu peguei e parei. E aí o cara, tá vendo? Depois de deputado, nunca mais deu informação. Pô, filho da puta falou pra eu parei, o cara me bateu porque eu parei. É, isso aí. É igual a imprensa do meu estado. Semana retrasada, eu tava numa reunião com o Bolsonaro, atrasei para vir registrar a presença, perdi a primeira votação, fizeram uma matéria dizendo: Polon não, se abstém contra o STF, não vota. Mentira. Eu estava em reunião e não faltar não é abster. É diferente. Abster é estar presente e se abster. Isso. E aí esse mesmo jornal, 3 semanas depois, Polon briga com o PL porque registra presença antes dos outros, sendo que vários deputados registraram comigo, porque registrou a presença cedo. Então, bicho, eu sei que se eu registrar... Não dá para agradar todo mundo. Não, é o mesmo grupo, é o mesmo jornal. Se eu registrar a presença, eu vou apanhar porque eu registrei. Se eu não registrar, eu vou apanhar porque eu não registrei. Assim são algumas pessoas do segmento do tiro. Detalhe. Pessoal, parem de dar like, parem de dar view, pelo amor de Deus, para os alarmistas, para os profetas do caos. Isso atrapalha. Cavaleiros do Armagedon. Eu não vi, mas me disseram que tem conteúdo dizendo que recolher estojo é crime. Eu não assisti, mas diz que tem. Na época dos níveis, fizeram um vídeo falando que em julho acabava ou você reconhecia nível ou você morria. Eu fiz um vídeo extremamente ponderado, sem desrespeitar ninguém, explicando que juridicamente aquilo era um absurdo e que no final do ano eu faria os meus e todo posicionamento meu deriva da autoexperiência. Eu aplico em mim para depois te falar para fazer. Te orientar a fazer. Pois muito bem. Teve gente que foi para a internet e falou: tem um advogadozinho aí que virou deputado que está dizendo que os níveis é só, não sei, mas não é esse mês. Falei, cara, o advogadozinho tem 25 anos de advocacia praticamente, eu comecei em 2003, vai ser 20 anos, 22 anos de advocacia, professor da Universidade Federal, da extensão da GV no meu estado, Escola Superior de Magistratura do Trabalho, Escola Superior da Advocacia, Escola Superior da Magistratura, pós-graduação de tudo quanto é jeito, estudo, e o termo, e você vai lembrar, especialista em legislação de controle de armas, fui eu que inventei. Antes todos falavam que eram especialistas em segurança pública. Sim. Eu falei, eu sou especialista em legislação de controle de armas, estudo isso a miúde e eu sou o advogadozinho. Meu irmão, não é fácil não. Polon, um recado curto aí pro pessoal que acompanha nós aí, também te acompanha. Qual seria em poucas palavras? Tem uma frase do advogado bem antigo, doutor Pires de Andrade, que era pastor da Assembleia de Deus, tinha uma voz bem imponente, assim, lá no meu estado, e ele dizia assim: tento viver em uma torre de marfim, mas um mar de bosta bate à minha porta. Meus amigos, nós estamos no mar de bosta, é guerra, é ficar quieto, esperar passar e sempre lembrar que mais da metade já foi. Força, foco nas mobilizações, porque esse projeto de lei que a gente conseguiu escapar é só mais um dentre tantos. E se nós sobrevivermos até dezembro de 2026, nós viveremos uma nova alvorada armamentista no Brasil. Por quê? Se o Bolsonaro tivesse ganho, as armas venderiam como motos. Haveriam lojas como concessionária de motos. Por quê?
Porque nós trabalhamos, diferente deles, da esquerda, que é elitista, nós trabalhamos por cidadão simples, que precisa mais da arma do que quem mora em condomínio, ter acesso a uma arma de fogo. Com certeza. E aí, barateando, baixando imposto, aumentando a concorrência, quebrando o monopólio, nós permitiremos que o mercado se aqueça novamente. E reiterando, eu não tenho loja, eu não organizo mais eventos esportivos, exclusivamente o ProArmas. É uma entidade política de construção de consenso político em volta da pauta, que é a AMPA, e ao lado da AMPA tem, para quem quer ajudar, ProArmas, cursos, eventos, que tem plantão de dúvida, curso, evento, etc, 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 etc. Ah, então por que você quer quebrar um monopólio e baratear? Porque eu acredito que isso vai garantir um futuro livre para os meus filhos e pelos filhos dos nossos filhos. E por que você quer que as ligas prosperem, as confederações prosperem? Até quem fez cartinha contra mim, eu quero que prospere. Por quê? Porque são ramificações do fortalecimento da mesma árvore. São raízes da mesma árvore. Só tem uma empresa que eu não quero que prospere no Brasil, duas, na verdade, que na verdade é uma só, que é responsável por todo o lobby desarmamentista no país. Mas isso é capítulo de uma outra história. Eu tenho um grande amigo chamado Richard Macedo. Ele mora na Bélgica, é brasileiro, e ele trabalha na Browning. Ele é diretor mundial de pós-venda e diretor de qualidade. É um grande profissional, um grande amigo. Estava lá com ele agora há poucos dias, na Bélgica. Está me ajudando muito na Europa, lá, numa expansão que a gente quer fazer. E um beijão para você, para sua família, para sua esposa. E ele me mandou um dizer aqui, está em inglês, mas é muito legal. Então se serve um conselho do que as pessoas esperam da gente aqui. Nós temos 3 tipos de serviço: bom, barato e rápido. Mas você só pode escolher 2. Bom e barato, ele não vai ser rápido. Rápido e bom, ele não vai ser barato. Barato e rápido, ele não vai ser bom. Então, isso aqui serve de contexto. Richard, obrigado por esse texto aqui. É um texto que eu tenho usado de cabeceira, digamos. É aquela, né, parceira? A luta é longa, dura e árdua, e estamos só começando. Então não adianta você querer milagre, porque a gente aqui faz muito, mas milagre ainda não. Entendeu? Polon? NRA tem mais de 100 anos, velho. Obrigado, irmão. Estamos só começando. Obrigado. Valeu. Deus te abençoe muito. Valeu. São 9h05 da noite. Eu volto pro plenário. Você vai voltar pro plenário para votar. Pra não deixar votar as porcarias. E eu tô indo porque amanhã, 7h30, não, 8h30, né? 8h30 a gente já tem uma primeira entrevista, um primeiro bate-papo aqui com um outro parlamentar que também quer fazer parte dessa pauta e quer ajudar. Então vamos ver. Tomara, né? Vamos dar chance para todo mundo poder falar. Muito ajuda que não atrapalhe. Então, o que eu posso oferecer? A mesma condição que eu estou oferecendo para o Polon. Somos grandes amigos, mas gostaria que ele tivesse a chance e a oportunidade de falar o que falou, e nós vamos dar chance para outros também. Detalhe, o Marcelo e vários outros atores viram tudo isso que eu falei. Então, se fosse para eu desmentir, eu tinha desmentido. Aqui é filmado e o caralho, porque a gente não tem meias palavras. Como diz o antigo, conversa de homem não faz curva, né, Paulo? Exatamente. Um abraço, valeu, pessoal. Valeu.